Olá, gente! Como vocês estão? Bom, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Vamos dar início a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho aí sobre maternidade, né? Sobre carreira, sobre abrir mão de ter um trabalho e dedicar, né, 100% à maternidade, à família. Isso é o que eu tenho feito nos últimos 6 anos, 7 anos quase já. Então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência. Espero que vocês gostem do vídeo, né? Sei que tem muita mulher aí que vive essa mesma realidade do que eu. Outras gostariam de viver e algumas ficam na dúvida, outras não têm condição, né, de largar a carreira, enfim. Mas nós vamos conversar um pouquinho então sobre isso. Já quero avisar, né, gente? Já que é sobre maternidade, existe crianças nessa casa, então pode ser que tenha aí algumas interrupções durante o vídeo, alguns gritos, alguns choros. Também tem os vizinhos, tem criança correndo lá fora agora no condomínio. Então, faz parte, né? Não tem muito o que fazer. Bom, então vamos lá. Vou contar um pouquinho pra vocês aí da minha história, né? Como começou. Eu sempre trabalhei fora, desde os 15, não acredito. Então, já tive meu próprio negócio, ainda menor de idade, né? Com a ajuda dos meus pais. Sempre trabalhei, já cheguei a trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo, sempre estudei, fiz uma faculdade assim que eu saí do ensino médio, porém estava muito difícil, né, conciliar os estudos e o emprego, então eu acabei abrindo mão. E aí, logo depois eu me casei, né, me casei muito cedo, então eu continuei trabalhando, abri mão da faculdade e alguns anos depois, por conta do trabalho que eu tinha, eu era assistente administrativa, auxiliar, nem lembro mais, gente, tem aí uns 7, 8 anos, tem bastante tempo. Então eu não lembro ao certo aí quanto tempo, né? Na verdade eu não me lembro ao certo qual era a função na carteira, mas eu sempre gostei muito dessa área de administração, né? De auxiliar, então assim, computação, telefone, sempre trabalhei nessa área. E aí eu decidi então fazer uma faculdade, né? Iniciar novamente na faculdade. Dessa vez eu fui cursar recursos humanos. E aí, nesse processo da faculdade, eu acabei engravidando. Na verdade, eu saí do emprego que eu tava. Um mês depois que eu saí do emprego, eu engravidei da Rebeca. E foi assim, um processo, né, que eu já tinha saído do serviço, então pra mim não foi tão difícil abrir mão do trabalho, né? Eu não precisei abrir mão. Eu realmente fiquei assim, poxa, eu podia ter esperado, né? Porque eu ia ter vários benefícios, né? Mas enfim, passou isso aí. E então eu consegui estar mais tranquila, né? A gestação foi uma gestação bem complicada. Com relação assim, a ganho de peso, né? Isso é tudo muito novo. Então eu consegui ficar muito bem com relação a estar em casa e saber que ficaria tranquila de não precisar trabalhar. Porém, eu tinha saído do emprego e não tinha saído da faculdade. Eu tinha decidido que eu ia manter a faculdade, que eu queria finalizar a faculdade. Faltava cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, para finalizar a faculdade, então eu queria continuar. Então eu continuei na faculdade, eu estudava em AD, né, semipresencial, então era bem mais fácil, eu só tinha aula na faculdade uma vez por semana, então eu ia. E quando foi ficando mais perto de ganhar, né, o Felipe me levava, que é o meu esposo. Quando a Rebeca nasceu, eu não quis trancar, porque senão eu ia perder a turma, né, ia passar aquele processo ali, eu poderia desanimar depois. Então, eu ia pra faculdade, ia eu, o Felipe, a minha mãe e a Rebeca, né, e aí eu subia pra sala e eles ficavam lá me esperando lá embaixo com a Rebeca. E assim eu consegui concluir. Porém, gente, eu concluí uma faculdade e eu nunca usei o meu diploma. Foi um diploma realmente para ficar guardado na gaveta lá, né? E assim, foi uma realização de um sonho para mim. Eu queria muito ter uma formação, já era a 2ª faculdade, né, que eu tava fazendo. E eu queria muito ter exercido, né? Eu gosto de mexer, de lidar com pessoas. Eu gosto de estar em desenvolvimento, né, em criar coisas, em testar coisas. Porém, então tinha a Rebeca muito nova, né? Não dava pra seguir carreira. E eu e o Felipe, a gente já tinha conversado que quando eu engravidasse, eu não voltaria a trabalhar fora.
né? E aí veio a Rebeca, a gente contava com 11 meses, eu engravidei novamente. E aí, assim, o sonho de voltar pro mercado de trabalho, ele ia ficando cada vez mais distante. O sonho de colocar em prática, né, tudo aquilo que eu tinha aprendido foi ficando cada vez mais distante. E aí aquela pressão de maternidade, né, de casa, de ser mãe de dois neném, né, porque a Rebeca era muito novinha quando a Antonella nasceu. Aquela pressão de ter que dar conta, né, de ser mãe nova, de ter que praticamente cuidar sozinha, porque aí o Felipe tinha que realmente trabalhar. E o Felipe, ele sempre trabalhou muito à noite, o que é bem cansativo, porque à noite ele trabalha, de dia ele descansa. Então, era bem puxado pra mim, né, ter que lidar com a casa, com a criança, com a comida, com a roupa, enfim, gente, com tantos afazeres. O Felipe, ele sempre ajudou com uma coisa ou outra, mas aqui em casa ele não tem nada assim que seja pra ele fazer, né, sou realmente eu que faço. E agora que eu tô, assim, começando a delegar as funções para as meninas, né, elas me ajudam. Ele ajuda com alguma coisa ou outra, mas ele não tem função em casa. E aqui tá tudo bem, a gente já se entendeu com relação a isso. São assuntos para outros vídeos. Né, mas enfim, a pressão, né, que era de... Nossa, eu tô sobrecarregada, né, eu não sirvo pra nada, eu sou só mãe, eu não tenho utilidade, porque é assim que a gente vai se sentindo, né? E aí quando a Antonella, que é a minha segunda filha, tava com 1 ano, eu engravidei novamente. E assim, pra mim foi realmente um choque. E aí quando veio a terceira, eu falei, pronto, agora mesmo que eu não vou ser mais nada, nada. Porque com 3 crianças, nem se eu quisesse agora voltar, eu não teria como, né? Como eu vou pagar alguém? Quem vai olhar? Como que eu vou deixar 3 crianças pequenas? Porque quando a Paola nasceu, a Rebeca ainda era muito neném, né? Então, assim, eram 3 crianças pequenas. Era uma mãe super carregada, assim, de coisas, de afazeres, de aquela rotina cansativa, sabe? Aquela rotina que me deixava, assim, enlouquecendo, né? Porque era muita coisa pra dar conta. E mais aquela sensação de eu não sirvo pra nada, né? Eu nunca vou ser nada. E aquela coisa, sabe? Que até não só a sociedade impõe sobre a gente, né? Mas a gente quer muito provar pras pessoas e mostrar pras pessoas que a gente deu certo na vida, né? Que a gente fez alguma coisa, né? Que a gente tem um imóvel, que a gente tem habilitação, que a gente tem carro, faculdade, um bom emprego. Enfim, a gente quer mostrar isso pras pessoas. E eu falo a gente quer porque é do ser humano, né? Todo ser humano quer se dar bem na vida. E a gente, de certa forma, gosta, assim, de mostrar isso, né? Então são coisas que a gente precisa tratar, melhorar todos os dias, né? Diminuir o nosso ego, né? Aquela coisa de eu tô bem. Então, assim, a gente precisa tratar. E eu precisei ser muito tratada, muito lapidada. E o meu temperamento não ajudava no processo. Então, assim, foi bem desgastante pra mim, desgastante para as crianças, desgastante pro meu esposo, que também precisou lidar com muito disso, sabe? Dos meus altos e baixos, né? Dos meus temperamentos, de estar sobrecarregada, de descontar em cima dele a ajuda que eu queria dele, né? E não aquela que ele estava me oferecendo. Então, tinha muito disso, né? Às vezes a gente quer algo da pessoa, do nosso companheiro, e aí a pessoa tá ajudando, só que ela não tá ajudando do jeito que a gente quer. E aí é como se não servisse, é como se aquela pessoa não estivesse fazendo nada. Então, assim, foi desgastante, foi complicado. Porém, eu passei por vários processos, né, de transformação, de mudança de pensamento, de mente. E foi um processo que eu precisei enxergar, né? Não foi ninguém que me falou, olha, você precisa mudar. O Felipe mesmo nunca me cobrou nada, muito pelo contrário. Nunca cobrou nada com relação à casa limpa, né? Ter que estar tudo feito. Não, nunca, gente. Graças a Deus, ele é muito compreensivo. Me ajuda bastante com as meninas. Então, assim, ele tem várias coisas que ele fazia, mas não era aquilo que eu queria, né? Então, sempre teve desgastes. Mas graças a Deus, ele teve muita mudança. E começou com a minha vontade de mudar, né? Com a minha vontade de querer entender todo aquele processo, do porquê tudo aquilo, né? Qual era de fato o meu propósito. E aí eu entendi, né? Eu aceitei
Eu acolhi o meu propósito de eu vou ser mãe e eu vou ser a melhor mãe que eu puder ser, né? Eu vou ser a melhor esposa que eu puder ser, a melhor dona de casa que eu puder ser. E não tem nenhum problema nisso, né? Ser dona de casa não é vergonhoso, muito pelo contrário, né? Eu acho que hoje eu enxergo como um privilégio que muitas mulheres gostariam de ter e não podem. Então, assim, hoje eu vejo, eu tenho uma visão diferente, né, de estar em casa e eu precisei, como eu falei, passar por muita coisa. E assim, hoje, como que eu faço, né, ou na verdade, o que eu precisei fazer para não me sentir apenas uma dona de casa, né? Como eu consigo me sentir realizada estando em casa? Então, assim, hoje eu olho para as minhas filhas e eu vejo o resultado de tudo aquilo que eu venho fazendo durante esses anos, né? A Rebeca, ela já tem 6 anos, a Antonella tem 4 e a Paola tem 2. Então, assim, educar exige muita energia, né? Muita paciência, muita dedicação, muito pulso também, né? Porque às vezes dá vontade de falar, vai, bagunça aí que eu não aguento mais. Mas isso não ajuda, né? A longo prazo isso atrapalha, isso prejudica. Então, hoje eu tenho muito orgulho de olhar para as minhas filhas e ver o desenvolvimento dela, ver todo o esforço, né? Toda a dedicação que eu tenho como mãe na alimentação, na comida, no cuidado, né? Em tudo. Às vezes são coisas que são detalhes para as pessoas, para mim é extremamente importante, né? Ter um sono de qualidade, ter dentes branquinhos, né? Ter um cabelo limpo, lavado todos os dias. Ter a Rebeca, ela completou 6 anos esse mês. E a Rebeca ela já tá lendo, porque eu precisei me esforçar muito para conseguir ensinar ela. Não que ela não seja inteligente, mas é porque precisam mexer muito nessa questão da minha paciência, né? Que a minha paciência era assim, menos 0,1. Era muito pouco, gente, sério. Era muito ruim mesmo. Bem ignorante, sou bem grosseira, grito com muita facilidade. Então, assim, eu também precisei tratar isso em mim. Então, ao mesmo tempo em que eu ensino as minhas filhas, eu também aprendo com elas. Eu aprendo a lidar com as minhas frustrações, né? Ensinando a elas, porque não adianta eu falar para minha filha não gritar e ao mesmo tempo eu estar gritando nessa mesma frase, né? Falar para ela ter paciência se eu tô completamente descontrolada. Então, assim, muitos processos, né, que a gente vai trabalhando e melhorando a cada dia. Então, quando eu olho para elas e vejo que elas estão crescendo, se desenvolvendo, são inteligentes, são extremamente educadas, eu também vejo como isso está sendo moldado em mim, como eu estou me tornando uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor. Então, mexe não só com elas, mas também comigo. Então, eu precisei primeiro querer essa mudança, buscar essa mudança. Então, esse foi o meu primeiro passo. E o segundo passo, que foi extremamente importante, foi adquirir conhecimento. Né? Às vezes a gente pensa assim, eu não vou trabalhar fora mesmo, né? Eu sou só mãe mesmo, né? Então tá tudo bem. Ou a gente às vezes se pega com aquelas desculpas que a gente mesmo usa, mas eu não tenho paciência para ensinar. Eu não tenho paciência para atividade, eu não tenho paciência para ensinar a ler. Gente, eu também não tinha. E eu precisei buscar isso, porque eu queria que a minha filha aprendesse a ler. E eu não quero que ela tenha 7 anos para só depois, tipo, a Rebeca ela já é 1 ano atrasada na escola por causa da data de aniversário. Então ela tem 6 anos, fez agora. Então ela completou 6 anos agora. Só que ela é da turma de 5 anos, então já sei que quando ela tiver na turminha que o pessoal vai começar a ler, ela já vai estar com 8 anos. Então, assim, eu vou atrasar 1 ano da minha filha aí pra deixar que a escola ensine ela. Não vou. Então, eu treino ela já desde agora, para que quando ela chegar lá na escola, né, no primeiro ano, ela não tenha dificuldade, ela não tenha se sentir deslocada, enfim. Ela vai estar preparada. Então, para tudo que eu puder preparar as minhas filhas, eu quero preparar elas. Então, essa questão do conhecimento, gente, foi muito importante. Eu gosto muito de leitura, já ajudou, mas assim, é cansativo. Depois de tantas coisas, eu ainda parar para ler, né? Então era difícil encaixar isso na minha rotina, então eu precisei querer ler, querer buscar, querer aprender. Então comecei a ler, eu gosto de leitura, eu gosto de romance, de história, de contos, porém, nada disso me ajudaria, né? Não me traria um resultado. Então, eu fui para a área de desenvolvimento pessoal e foi a chave aí para me ajudar
né? Eu li muitos livros bons sobre desenvolvimento, né, pessoal mesmo. E assim, virou a chave na minha vida, né? Mudou meu pensamento, a minha visão sobre mim, sobre as minhas coisas, né? Sobre o meu potencial. Porque a gente olha muito pra gente assim, como às vezes mulher, dona de casa e mãe, e acha que a gente não serve pra nada, né? Então, mudou isso em mim, eu entendi, passei a entender o poder da mente, né? Do pensar positivo, de falar coisas positivas, da lei da atração. E aí eu comecei a vencer as minhas limitações, porque eu sempre fui muito curiosa, né, pra querer fazer as coisas e querer fazer ali no meu momento e querer olhar pra aquilo e falar, nossa, fui eu que fiz. Então, assim, a leitura me ajudou muito e a maternidade me ajudou ainda mais, porque pra tudo que eu olhava, eu falava, eu vou aprender a fazer isso pras minhas filhas. Então, assim, eu já aprendi a decorar a festa, aprendi a fazer bolo, não fica perfeito, gente. Não sou profissional, mas já sei fazer. Melhorei na cozinha, né? Sei cozinhar muito melhor hoje por causa das minhas filhas também. Aprendi a costurar, gente. Eu, assim, liguei a máquina e olhei, era uma máquina muito antiga, e eu olhei para aquela máquina, eu tinha lido um dia antes, e o livro falava a frase assim que eu não, provavelmente eu nunca mais vou esquecer, que era tudo que a sua mente der conta de imaginar, você dar conta de fazer. Eu li isso num livro do Napoleão Hill e foi assim, é isso. Eu falei, eu vou costurar hoje e eu costurei aquele dia. Eu fiz uma manutenção numa máquina velha em casa. Eu consegui botar a máquina para funcionar e eu costurei um vestido naquele dia. Eu vou botar uma fotinha aqui, ó, para vocês verem como que ficou. Pretendo até gravar um vídeo depois contando como foi essa experiência. Mas foi assim, quando eu olhei para aquilo, eu fiquei assim, não acredito. Sério, gente. É, Foi assim, algo que me deixou assim, uau, eu posso fazer o que eu quiser. Sabe, não existe limitação. As limitações, elas são impostas pela gente, somos nós que nos limitamos, né? Que às vezes olhamos pra nós assim, eu não faço nada, né? Não tenho nada, não tenho experiência de nada. E aí a gente acaba caindo nesse lugar, né? De culpa, é porque eu sou mãe e tal, eu tive que abrir mão de tudo. E se a gente conseguir ajustar, dá pra gente fazer muita coisa, né? Então, assim, hoje eu até faço cursos hoje. Hoje eu tô mais focada no PNL, tô fazendo curso de PNL e exatamente também para isso, para ajudar a me desenvolver, para que eu possa ajudar as minhas filhas. Eu tiro todas as limitações das minhas filhas ao máximo que eu posso, né? Porque nós crescemos com muitas limitações. Então eu acredito que tudo que eu puder trabalhar para que as minhas filhas se enxerguem assim com o maior potencial possível, eu quero fazer para que elas tenham menos limitações do que eu tive quando eu era criança e quando eu cresci com tantas limitações, né? Então eu trabalho muito forte nisso com elas, meu esposo também, ele também é muito dessa pegada. Eu comecei, na verdade, por conta dele, né, nessa linha de raciocínio, então hoje a gente fala a mesma língua. E assim, foi transformador para o meu casamento, foi transformador para o meu relacionamento com o Felipe e com as minhas filhas. Hoje a gente fala a mesma língua, né? Hoje a gente consegue viver um relacionamento estável, saudável, feliz, né? E hoje eu consigo falar que eu me sinto realizada, né? E graças a Deus já tem bastante tempo que eu tenho esse sentimento de olhar para minha família e ver que nós somos realmente uma família feliz, que a gente realmente se completa, que a gente realmente está conectado um no outro. Isso, assim, é muito, muito bom. Um outro ponto, né, que veio tudo assim, eu juntei, né, compilei tudo e fui exercendo e venho exercendo. Também tem a ver com a leitura, porém é a leitura da palavra. Gente, é um alimento de fato, né? A Bíblia, ela tem tudo o que a gente precisa. Tudo. Eu acho engraçado porque eu já comentei com meu esposo, né? Que muitas das vezes eu lia algo num livro, né? No meu momento de leitura. E aí eu ia pro meu momento de devocional num outro dia ou num outro momento e tava lá na Bíblia, né? Então, assim, eu falava, gente, sempre teve tudo aqui. Eu falo que a Bíblia é um manual de vida. E tudo que a gente precisa tá lá, né? Deus, ele foi tão perfeito que ele deixou tudo ali pra gente. A gente só não quer seguir, né? A gente quer viver a vida, assim, fazer as nossas escolhas e quer colher coisas boas
fazendo coisas ruins, né? Às vezes, mal escolhas. Às vezes fazendo escolhas que não vão agradar, que não vai ser boa para nossa família, não vai ser bom para os nossos filhos. Mas a gente quer deixar na mão de Deus e fazer com que aconteça o que for melhor. Mas não vai acontecer. Se a gente plantar coisas que não são boas, nós vamos colher essas coisas. É o natural, né? E aí a gente vê, às vezes, muitas pessoas falando, ai, tô passando por isso porque é permissão do Senhor. Não tem a ver com permissão do Senhor ou não. Não foi Deus que te deu aquele fardo. Foi você que plantou. Algum momento foi a gente que fez. Existem situações que não tem explicação, que eu não sei explicar. Mas muitas das consequências foram coisas que nós plantamos. Então, assim, se eu quero colher lá na frente filhas que são educadas, que são estudiosas, inteligentes, que temem ao Senhor, que vivem o reino de Deus, eu preciso plantar isso agora, né? Eu preciso fazer com que elas entendam, com que elas obedeçam, com que elas me respeitem, respeite os mais velhos, respeite as pessoas, né? Então hoje a gente vive uma sociedade que as pessoas não respeitam mais umas às outras, né? Que as pessoas não se importam mais uma com as outras. E tem até algo que parece que é bobeira, gente, que é simples, mas tem coisa que parece bobeira, gente, mas isso é tão importante pra mim, sabe? A questão do respeito. Abrindo aqui um parênteses rapidinho, a gente foi na praia no domingo e eu precisei vir embora com as minhas filhas, coisa de meia hora que a gente tava lá. Porque chegou uma família com um nenenzinho de colo, sabe? Com menino, com criança. E eles colocaram uma caixinha de som perto da gente. Com umas músicas assim. Com uns palavreados, gente, tão feio, sabe? E o que mais me chamou a atenção, assim, que me deixou horrorizada, foi porque eles colocaram a música num volume super alto, sabe? Então, assim, se você quer ouvir uma porcaria de música, se você quer que a sua família, a sua vida viva aquilo, né? O problema é seu, a escolha é sua. Só que a partir do momento que se interfere as outras pessoas, sabe? Isso invade a privacidade das outras pessoas, isso é muito sério. E hoje a gente vê que não tem mais respeito. As pessoas vão pra praia, vão curtir ali o momento delas, mas o que tiver do lado tem que ouvir junto, sabe? Tem que curtir aquela porcaria de música junto com ela. Então, assim, quando eu ouvi a letra da música, eu já fiquei assim, ó. Vambora agora. Sabe? Então a gente teve que ir embora, as meninas vieram super tristes. Mas assim, tava sem condições de ficar. E hoje é muito isso, né? Infelizmente. Então, o pai e a mãe, às vezes, enchem a cabeça da criança com músicas que não prestam, com programações que não prestam, com lugares que não prestam. E aí depois quer que o filho cresça e vire uma pessoa que estuda, que vire uma pessoa, sabe, top na vida. Mas é muito difícil, gente. Bom, gente, então assim, eu acho muito difícil, né, que não que a música vai levar a criança a fazer más escolhas, ou que a música em si vai influenciar a virar um bandido. Não tô falando sobre isso, tá, gente? Porque na internet a gente tem que explicar tudo muito bem, né? Que senão distorcem totalmente o que a gente fala. Mas enfim, fica difícil de você educar a criança num caminho e querer que depois ela percorre esse. Não tem como, porque ela não conhece esse caminho, ela não aprendeu sobre esse caminho. Então hoje a gente evita muita coisa. Eu consigo ir tranquilamente para uma praia, para um ambiente, posso ir até num, sei lá, num barzinho, sentar, comer um salgado, beber um refrigerante e ir embora, que não vai interferir em quem eu sou. Não vai interferir eu não vou ter vontade de beber uma cerveja ou fumar um cigarro, sei lá, só porque eu tô naquele ambiente. Porém, esse ambiente vai ser diferente na cabeça das minhas filhas, né? Então, por que eu vou frequentar? Então, hoje, como mãe, eu não frequento qualquer lugar. Eu, como mãe, eu não visto qualquer roupa. Eu não falo qualquer coisa. E eu vejo o fruto disso nas minhas filhas. E muitas das vezes eu até falo alguma coisa. E assim, aqui em casa a gente não fala palavrão, né? A gente não fala coisas negativas. Não fala, gente, é só palavras positivas. A gente treina o máximo isso pra todo mundo, né? Pra que essa vibe, assim, de coisas boas, de pensamentos bons, sabe? Permaneça na casa. Então hoje a gente não fala. E aí, às vezes eu falo alguma coisa e uma palavra que as meninas não conhecem. E na hora elas falam, mãe, pode falar isso? E aí, mais uma vez, gente.
Acho que elas já abriram uma porta aqui umas 5, 6 vezes. Mas enfim, faz parte, né? Então é isso. Hoje eu preciso conciliar, né, a maternidade com o canal que eu quero, que eu gosto. Foi um meio que eu me encontrei também aqui para poder fazer alguma coisa diferente, poder mostrar a minha rotina, né? Tem muita coisa aqui também que eu quero ver futuramente, que eu creio muito num futuro diferente para mim, para minha família. E a gente já tá vivendo isso, né? Porque há alguns meses atrás eu tava em outro lugar, em outro bairro, né? Em outra casa. E a gente já consegue ver a mão de Deus nos detalhes. A gente ainda não vive o que a gente queria. Não, assim, ainda tá bem distante do que a gente gostaria de viver. Mas eu sei que a gente tá no caminho. Ter um olhar para gratidão, isso é muito bom, né? Eu consigo hoje, toda vez que um pensamento ruim ele vem sobre mim, porque também vem, eu também tem dia que eu tô assim extremamente estressada, tem dia que eu quero chorar, né? De raiva mesmo, assim, de frustração. E aí eu olho para as minhas filhas e eu agradeço muito ao Senhor por ter elas, para minha casa, né? Por estar onde eu tô, por ser quem eu sou hoje. E esse sentimento ele vai embora, né? Então, assim, às vezes eu preciso ir para algum lugar que, graças a Deus, a gente tem uma praia bem pertinho. Então, sempre que eu tô nesse nível de estresse muito alto, eu vou pra praia, eu fico lá, sabe, com meu esposo, com a minha filhinha menor, e depois a gente vem pra casa e pronto. E as coisas voltam ao normal, né? E assim, esses sentimentos, eles são bem normais, né? Nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos à falha, a erro, ao medo, né? À raiva, à alegria. Então faz parte, né? A gente só precisa aprender a controlar isso. E tem 6 anos que eu tô vivendo a maternidade, tem 6 anos que eu estou aprendendo coisas, tem 6 anos que eu ensino e aprendo, né? Todos os dias algo novo que eu preciso aprender aí a controlar as minhas emoções, os meus medos, as minhas frustrações. E é isso, gente, né? Aqui em casa é assim que tá funcionando. Então, hoje a gente vive uma harmonia muito boa familiar. Mas ainda assim tem dia que é desgastante, tem dia que não é fácil. Mas a pergunta assim, se eu me arrependo, hoje não. Na verdade, eu nunca me arrependi, né? Eu sempre tive um sentimento assim de desespero mesmo, né? Toda vez que eu engravidava era um desespero assim que batia, mas arrependimento nunca. As minhas filhas, elas são assim o amor da minha vida, né? Eu consigo olhar para elas e ver que tá ali o resultado daquilo que eu fiz de bom, né? Toda vez que vem um sentimento sobre mim de, nossa, você não serve para nada, eu olho para elas e vejo ali o reflexo do que eu realmente estou fazendo, né? Do que realmente está valendo a pena e o porquê, né? A gente abriu mão aí de carreira. O que é carreira, gente? O que é diploma? O que é coisas materiais perto de você ter seus filhos com saúde, filhos obedientes, filhas carinhosas, né? Então, assim, não chega nem perto, não tem nem comparação. Então, eu não me arrependo em momento algum. Não tenho a menor vontade de voltar, gente. Não penso nem depois que as meninas crescerem, né? Não tenho esse sentimento de voltar. Eu acredito sim em grandes coisas, né? Em fazer coisas novas depois que as meninas crescerem um pouco mais, mas nada envolve CLT ou alguma coisa assim. Então eu quero curtir ao máximo, né? Eu tenho todos os registros das minhas filhas de todas as fases e isso é muito gratificante para mim, né? Muito bom. É claro, é um ponto aqui importante que eu precisei abrir mão de muita coisa, né? Então, assim, hoje o apartamento aqui mesmo é um reflexo disso. A gente não tem muitas das coisas que a gente queria ter, né? Exatamente porque aqui em casa a gente só tem uma renda, né? Só o Felipe que trabalha. E aí também emendou com, além dos gastos, das despesas que a gente tem aqui, que são altos, tem outros projetos, né? A gente tem um projeto aí sobre investimentos que a gente decidiu primeiro fazer isso, né? Mas depois, mais pra frente, eu quero fazer um vídeo também falando sobre isso. E aí eu precisei escolher. Vamos mobiliar aí um apartamento ou vamos pensar no nosso futuro? E aí pensamos, obviamente, no nosso futuro. Então,
o fato de não trabalhar fora, de não ter uma outra renda, isso pesa bastante, né? Mas eu com certeza eu não escolheria diferente, né? Eu não voltaria. E é isso. Eu acho que eu fiz a melhor escolha, né? Poder estar com as minhas filhas, isso é muito bom. E, como eu falei, falta bastante coisa pra gente, né? E eu poderia talvez optar por, eu vou trabalhar só até elas completarem tantos anos, mobiliar a casa e depois eu saio. Porém, são anos perdidos, né? São anos que não voltam mais. Foram fases, né, que não volta. Eu costumo falar que as fases não passam. Tipo, às vezes tá num momento ali, aí as pessoas falam, vai passar, vai passar. Né? Às vezes tá na birra, nos dentinhos nascendo, nas cólicas, aí as pessoas, calma, vai passar. Gente, não passa, só muda de fase, né? A gente vai mudando de fase. Então, tipo, os dentinhos nasceu, aí agora passa pra outra, aí daqui a pouco é o desfraude, daqui a pouco é a escola, né? Aí são as birras, as brigas, enfim, vai só passando de fase. Então, essas fases, elas passam e elas não voltam mais. Então, hoje eu poder saber que eu vivi todas essas fases com as minhas filhas, isso pra mim é muito bom. E o que eu desejo aqui pra você, que talvez tenha essa vontade, que Deus ele possa te capacitar, que Deus ele possa te abençoar, abrir o seu entendimento, derramar sobre a sua vida financeira algo diferente, algo novo, né? Sobre sobre os seus projetos, que Deus possa derramar sabedoria sobre a sua vida, para que você também possa viver isso, possa criar os seus filhos e cuidar dos seus filhos, estando na sua casa, né? Porque ninguém faz isso como a gente. E mesmo que às vezes, é a avó cuida muito bem, né? Fica com o pai. Gente, todo mundo cuida muito bem, mas como a mãe não tem ninguém, né? Então, que você possa viver isso, que você possa viver todas as experiências da maternidade, que você possa ter prazer em viver isso, né? Que você tenha orgulho de falar que você é dona de casa, que você é esposa, que você é mãe, e que a alegria do Senhor possa te fortalecer todos os dias. E é isso, gente. Então, hoje, meu Deus. Bom, isso é um sinal de que o vídeo precisa terminar. Gente, mas é isso. Espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma, que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!